Primeiro, eu acho que hoje, eu sei que vocês já tiveram isso, hoje de manhã, inclusive com a Virgínia Fontes e com outros debatedores, mas não há possibilidade, a meu ver hoje, de começar qualquer discussão sem fazer uma análise da conjuntura que nós estamos vivendo. O Cláudio fez uma análise da conjuntura a partir da greve, né? E eu queria fazer uma análise da conjuntura um pouco maior, mas, enfim, mas salientando pontos, claro que eu não vou aprofundar. No segundo aspecto, é realmente tentar discutir essas contradições do privado no público, a partir de algumas análises que a gente tem com relação a esses chamados novos modelos de gestão, que é um pouco a experiência que eu tenho, né? Eu sou da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que tem um fórum de saúde no Rio de Janeiro, que é para analisar, inclusive, todos esses novos modelos de gestão na saúde e, claro, que tentando ver nas outras áreas também. E aí, depois, discutir um pouco como é que seria a possibilidade de democratização dessas relações, e aí para que a gente possa, e que vocês possam trazer para a gente como democratizar as relações, como democratizar realmente o IBGE, que eu acho que é a tarefa que vocês estão querendo chegar, e eu acho, quer dizer, eu não sou do IBGE, mas a gente pode estar discutindo e provocando um pouquinho nessa área. Pode passar, então? O Cláudio se referiu, né, à crise de 1970. Eu queria avançar que realmente, e eu concordo com a análise dele, de que o capitalismo ele tem, né, como é que eu já dizia Mandel, crises curtas e crises longas. Em determinado momento foram crises longas e, a partir de 1970, as crises foram curtas. E realmente uma crise que se evidencia em 2008, uma crise que se considera crise estrutural do capital, que vem repercutindo no Brasil a partir, efetivamente, de 2013. E o que significa essa crise, né? Quer dizer, que repercussões está tendo para a gente? E eu acho que é importante a gente estar salientando, eu acho que já foi salientado, eu tenho certeza que a Virgínia já colocou isso, mas que situação nós estamos vivendo? Eu vejo que nós estamos vivendo uma situação de barbárie social, nós estamos vivendo uma situação realmente de criminalização dos movimentos sociais, uma crise de desemprego, uma crise realmente seríssima e que a gente precisa estar pensando e percebendo, inclusive, a importância que o IBGE tem, neste momento, na divulgação efetiva dos dados e na democratização desses dados, e não na manipulação dos dados, que muitas vezes são pressionados e é pressionado pela mídia burguesa e por outros instrumentos. Então, acho que é uma questão que a gente tem, a responsabilidade que o IBGE tem, na sua perspectiva da democratização, de realmente caracterizar como é que está efetivamente o desemprego, como é que está a criminalização aí dos movimentos sociais. Enfim, são dados importantes e que muitas vezes são manipulados, infelizmente, né, pela mídia e por outros instrumentos. Uma outra questão é que nós vivemos uma democracia que, a meu ver, é uma democracia super blindada e um Estado super blindado. Uma democracia restrita ou super restrita, ou seja, a gente não está tendo hoje nenhuma democracia, porque no capitalismo eu vejo que a gente pode chegar a uma democracia social e uma democracia política, não uma democracia econômica. Mas nem a democracia política e nem a democracia social nós estamos tendo nesse momento. Então, acho que é uma fragilidade da democracia muito grande. E um outro aspecto, que é o Estado, que é um Estado super blindado. O Cláudio coloca, né, que, em última instância, o Estado serve à classe dominante. Quer dizer, eu parto da concepção de Gramsci, que o Estado é um espaço contraditório, que ele também depois colocou a questão das contradições, mas, em última instância, ele está a serviço das classes dominantes. Mas nem esta contradição o Estado hoje está tentando perceber as demandas da população.
Ou seja, o Estado está completamente fechado às pressões da população, e aí a gente tem que ver como realmente efetivar, que estratégias e que táticas nós vamos ter que ter para a democratização desse Estado, que é uma perspectiva que a gente tem nessa análise da contradição, embora sabendo que o Estado capitalista serve em última perspectiva, as classes dominantes. Pode passar? E aí eu vou falar bem rápido, né? Quer dizer, algumas análises que têm sido feitas do governo ilegítimo do Temer, do que ocorreu a partir do impeachment da Dilma, em termos de perspectivas. Marcelo Braz analisa 4 pontos, quer dizer, pontua, eu também não vou aprofundar, que a gente não tem tempo para isso, acho que a gente tem aqui, a tarefa nossa, a meu ver, é de estar provocando e estimulando o debate, e vamos, no debate, ir aprofundando. Eu acho que na carta que vocês têm, o desafio que vocês têm, é realmente a carta e o documento final do seminário. Então, uma questão que é colocada pelo Marcelo Braz, é que este golpe, eu muitas vezes falo em governo ilegítimo, porque a Frente Nacional contra a Privatização tem várias forças políticas de esquerda, é uma frente anticapitalista, uma frente de esquerda. A gente tem tentado ver o que unifica nessa esquerda para que a gente possa estar defendendo. E o que unifica é o governo ilegítimo, o golpe não unifica com certas forças. Embora eu não quero defender, eu acho que a gente não tem que cair nesse... Acho que hoje o desafio que a gente tem é ver como que a gente pode unificar essa esquerda tão dividida ainda nesse país, para que a gente possa ter uma proposta mais efetiva. Então, o que o Marcelo coloca na perspectiva aí do governo ilegítimo é de recolocar o Brasil e a América Latina na área de influência prioritária dos Estados Unidos. E isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, como que o Cláudio colocou, que realmente o aumento do combustível tem a ver com isso, né? Você valoriza a importação e depois você compra dos Estados Unidos muito mais caro o nosso petróleo, enfim. Então, é realmente a manutenção aí da hegemonia dos Estados Unidos. Uma segunda questão, né, é de implementar uma cruzada conservadora e reacionária contra os avanços sociais no campo das minorias. Realmente, todas as propostas aí, né, de contra-reforma trabalhista, de contra-reforma da Previdência, da terceirização, da privatização das empresas, realmente a proposta de privatização da Embrater, da privatização da Petrobras, da privatização do IBGE, que está também, né, não a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo. Então, é realmente nesta linha que este governo começa, né, e tem essa proposta. Ou seja, o governo Dilma não estava, apesar da conciliação de classes, não estava seguindo a perspectiva aí super neoliberal que as classes dominantes exigiam. Pode passar? Eu estou fazendo confusão. Como eu já falei, readequar, a um programa mais, né, a um novo programa neoliberal, em termos das políticas sociais, reduzir os custos do trabalho do país e aumentar a produtividade média do trabalho. Pode passar? Isso tudo, né, a preocupação central é maior repressão sobre os trabalhadores e melhores condições para a acumulação capitalista. Pode passar? E aí, vários projetos têm sido colocados nesse processo desde 2016, 2017 e até hoje. Então, ataque às políticas sociais públicas e estatais. Então, você tem realmente uma privatização da educação, uma privatização da saúde, o aumento
né, que é claro que a privatização da educação e da saúde não começa agora, mas um aumento da privatização dessas políticas sociais. Você tem um aumento das políticas focalizadoras, ou seja, substituir as políticas universais por políticas focais. Pode passar? Alteração na legislação trabalhista, que nós já estamos vendo, inclusive, o que está acontecendo em termos de aumento do desemprego. Mais ataque às empresas públicas no sentido de privatizá-las. Eu acho que essa é uma questão central, inclusive para vocês que trabalham no IBGE, eu acho que para nós também, que defendemos, né, o público estatal. Nova regulamentação na flexibilização da questão do trabalho escravo, pode passar. E aí tem tudo, né? Redução da idade laboral, redução da maioridade penal, Estatuto do Nasciturno, Estatuto da Família, chamada Lei da Mordaça, a aplicação da lei de antiterror. Enfim, nós estamos vivendo uma realidade que, a meu ver, é uma barbárie social e, consequentemente, né, quer dizer, com várias ameaças, as conquistas colocadas na Constituição de 88, que já foram, de uma certa forma, nos anos 90, né, a gente já teve perdas, mesmo nos governos petistas, a gente teve perdas pela conciliação de classe, pela proposta de conciliação de classe, mas agora são perdas seríssimas. Eu vejo que realmente está tudo ameaçado neste momento e a necessidade da gente estar organizando, da gente estar discutindo, da gente estar reafirmando a necessidade e a importância da democracia é fundamental. E a necessidade de estar reafirmando a necessidade de políticas públicas e estatais, 100% estatal, de empresas, de manutenção das empresas públicas e estatais, porque com Bresser Pereira ficou muito complicado o negócio do público e estatal, então eu acho que a gente tem que reafirmar, é público e estatal. Enfim, então, esses novos modelos de gestão, novos entre aspas, né, aparecem, como bem o Cláudio colocou, no processo em 90, realmente, principalmente, as organizações sociais e as OCIPs, elas vêm aí todas na perspectiva da reforma ou contra-reforma do Estado, no segundo governo Fernando Henrique, com o ministro Bresser Pereira. Mas não houve muita ampliação dessas OS, dessas OCIPs, que o que a gente tem chamado é de uma privatização não clássica das instituições. Ou seja, você vai ceder às instituições, a gestão, etc., e inicialmente não vai pagar o serviço, no caso das políticas públicas, mas no processo essas políticas vão ser cobradas. A gente fez um estágio pós-doutoral em Portugal, em 2007, inclusive para verificar, porque lá já estava acontecendo essas parcerias público-privadas, para verificar, na época que a gente estava, né, aqui no Brasil, ampliando esse processo, então nós queríamos ver o que tinha dado em Portugal, e Portugal já tinha começado a cobrar taxas remuneradoras no sistema aí de saúde português, que se assemelhava muito ao sistema de saúde brasileiro, porque foi, inclusive, depois aí, com a Revolução dos Escravos. Pode passar? Então, com relação, né, o Cláudio colocou muito bem, a questão do gerencialismo, todos os problemas são colocados hoje na gestão. Então, na saúde, na educação, não é um problema de verba, não é um problema da terceirização, o problema está na gestão, como eles são colocados. E aí é realmente a ênfase no gerencialismo. Então, se uma boa gestão pudesse realmente ser efetivada sem recurso e sem trabalhadores concursados, sem trabalhadores que tivessem um mínimo de trabalhadores realmente que eu defendo, né, a questão do RJU, que tem estabilidade no emprego. Então, essas OS, elas fazem, né, a transferência da gestão das atividades públicas, mediante repasse de recursos, instalações,
e pessoal para o setor público, o que a gente tem denominado privatização do público e a privatização aí não clássica. E qual seria, e o Cláudio já abordou isso, qual seria o interesse de um grupo privado em assumir a gestão de um serviço público que não seja o interesse econômico? E outra questão, né, qual a lógica que rege o setor privado que não seja a lógica do mercado e a busca incessante do lucro? Pode passar? As OS são aprovadas em 98, no Congresso Nacional. As OS, quando são aprovadas, elas são aprovadas para todas as políticas públicas, saúde, educação, cultura, as políticas sociais, esporte, lazer. Claro que elas tiveram, inicialmente, foram mais estimuladas para a saúde, pela perspectiva, né, de acumulação da saúde, mas depois elas têm sido ampliadas para outras áreas. Pode passar? E aí, realmente, é toda a argumentação de atividades exclusivas e não exclusivas do Estado, aí do programa do Bresser Pereira, né, algumas questões que a gente tem levantado com relação às organizações sociais é que elas podem contratar funcionários sem concurso público, adquirir bens e serviços sem processo licitatório, não estão obrigadas a prestar contas aos órgãos de controles internos e externos, e, com essa lei, instituíram garantias e condições para se implementar o Estado mínimo no país, o que a gente tem dito que é mínimo para os trabalhadores, mas é máximo para o capital. Quer dizer, não há Estado mínimo para o capital, é mínimo para os trabalhadores, com a redução das políticas sociais. Pode passar? E a gente tem visto, nós temos várias pesquisas, tanto aqui no município do Rio de Janeiro, que a gente tem a privatização total, né, com relação à área de saúde, mas nós temos uma pesquisa também feita em termos nacionais, que todas as OS têm denúncia no Tribunal de Contas, no Ministério Público, etc. As principais denúncias são violação das leis trabalhistas, utilização dos recursos para despesas alheias ao objeto do contrato, descumprimento das cláusulas contratuais, repasse de dados falsos dos funcionários à Receita Federal, falsidade de pessoa jurídica. Nós conseguimos identificar, inclusive, que existe um fraude até nas ditas, no caso da saúde, consultas. Então, forjavam consultas que não existiam. Inclusive, faziam treinamento para os trabalhadores da saúde de como forjar isso. Ou seja, gente, é um absurdo do que está acontecendo com essas OS em todo o Brasil e no Rio, em particular, no momento que realmente a rede municipal do Rio de Janeiro ela está quase toda privatizada. Ou seja, o que a gente colocou na Constituição, né, na saúde, eu realmente vou colocar alguns exemplos da saúde, que é a minha área mais efetiva de atuação, que o setor privado na saúde seria complementar. O que acontece é que o setor privado ele é o fundamental e o setor público é que está sendo o complementar, infelizmente. Pode passar? O que tem também, né, é todo um problema de pressão, a falta de autonomia dos trabalhadores. Você tem uma alta rotatividade desses trabalhadores e, consequentemente, você tem a não fixação do trabalhador e da relação dos vínculos do trabalhador com o usuário, né? Assédio moral dos trabalhadores, etc. Então, aí, num trabalho que a gente tem na Frente Nacional contra a Privatização, que está no nosso blog, depois eu vou divulgar, que são os prejuízos, né, à sociedade, aos trabalhadores e ao erário por parte das organizações sociais. A gente tem um documento que é contra fatos, não há argumentos que justifiquem as organizações sociais. E aí, neste documento, a gente coloca prejuízo ao erário, ou seja, todos os desvios dos recursos públicos, que eu já falei, eu estou preocupada com o tempo,
pode passar, prejuízo, né? A população tem sido prejudicada pelas OS por várias questões, principalmente que o atendimento nas OS é fixado através de metas quantitativas e não de metas qualitativas. Ou seja, quanto mais você atender, você tem, né, uma valorização maior enquanto trabalhador. Ou seja, então você tem, na saúde, por exemplo, consultas aí de 5 minutos, que é um absurdo. Uma outra questão, que eu já tinha falado, é a alta rotatividade. Com isso, você não garante o acompanhamento desses usuários. Por último, que os trabalhadores também têm sido prejudicados aí pelas OS, pela alta rotatividade, por assédio moral, ou seja, por não ter autonomia no seu trabalho, nem uma relativa autonomia. Perde totalmente a submissão do trabalhador, né? A gestão é total. Pode passar? As outras formas, o que a gente tem percebido é que, como houve muita denúncia com relação às OS, como houve denúncia com relação às OCIPs, então aí se começou a fazer outras propostas que, a nosso ver, tem o mesmo viés da privatização não clássica, que uma das propostas foi a Fundação Estatal de Direito Privado, a outra proposta, né, foi parcerias público-privadas, a outra proposta foi a criação de empresas, e, no caso da saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Saúde e educação, né, porque aí vem nas universidades. Então, os projetos de fundação estatal, também de direito privado, principalmente em alguns lugares que foi implementada, a fundação não foi implementada em todo o país. Ela iniciou aqui no Rio de Janeiro, mas não conseguiu ser efetivada. Teve na Bahia e em Sergipe, também não consegue se ampliar. O que a gente tem identificado é que as fundações, né, privatizam as políticas sociais e os serviços, que as fundações também prejudicam os trabalhadores e que as fundações não têm controle social. Eu quero colocar aqui que o controle social que nós entendemos, como está na Constituição, inclusive com relação às políticas, é o controle da sociedade sobre o Estado. Não é o controle social clássico, que era o controle do Estado sobre a sociedade. Esse termo é um termo contraditório, é um termo difícil, mas algumas pessoas, alguns companheiros nossos preferem utilizar controle democrático, mas o que está na Constituição é controle social. Então, acho que a gente tem que utilizar o termo, né, que está na Constituição e está nas legislações, e explicitar que conceito nós estamos utilizando a partir daí. Pode passar? A empresa, também é a mesma coisa. A EBSER também, ela veio para fixar os trabalhadores, só que não fixa, porque o prazo máximo de contratação é 5 anos. Então, você tem renovação de inicialmente, né, um contrato por 2 anos, renovação por 2 anos, depois por mais 1 ano. Ou seja, a instabilidade continua. Então, acho que essa é uma questão que realmente a gente tem avaliado, tem discutido com o Andes, com a FASUBRA, de como resolver a questão dos trabalhadores hoje, como fazer o distrato da EBSER, que eu acho que é fundamental, porque nenhum hospital universitário desse país, infelizmente, só os hospitais universitários da UFRJ que não aderiram à EBSER, é importante para nós, né? Eu sou aposentada da UFRJ, mas é muito ruim, né, em termos de quantitativo, de que a EBSER está em todos os hospitais universitários. Aqui no Rio, a gente conseguiu reagir na UF e na Unirio, mas, infelizmente, no apagar das luzes, sem o Conselho Universitário, foi aprovado. Na escuridão, é isso. A gente estava acompanhando esse processo e foi muito difícil, né? Pode passar, por favor? E aí eu queria afirmar
né, já que eu estou questionando, né, as formas de privatização, a importância da gestão pública. Eu acho que é essa que é o importante para a gente. Então, a necessidade que a gente também não pode ser ingênuo de que a gestão pública não teve neste período. Porque o que está acontecendo é da necessidade de desmoralizar a gestão pública para dizer que a gestão privada é melhor, é mais eficiente, é mais eficaz, mas não vê a qualidade do serviço, vê a questão de metas, etc. E aí a gente vê que realmente houve todo um processo de descaracterização e de desmobilização da gestão pública, né? Então, a necessidade que eu vejo de investimento na formação do gestor, eu acho que o gestor tem que ser funcionário público, não pode vir de cima para baixo. Eu acho que realmente, né, esse clientelismo da gestão tem que acabar, e a gente tem que defender que o gestor ele faça uma gestão democrática, uma gestão horizontal e que realmente seja funcionário público ou funcionário da instituição. Viabilizar a garantia de transparência da gestão e controle social dos gastos. Algumas vezes a gente não conseguiu isso, mas a necessidade da gente conseguir, não conseguiu muitas vezes por conta dos gestores que eram indicados, dos gestores que não permitiam a democratização da instituição. Ou seja, o que isto está significando em termos de prejuízo? Implementar uma política de valorização do trabalhador, né, que considere a admissão dos trabalhadores do concurso público, isonomia e estabilidade do trabalho, plano de cargos, carreiras e salários, qualificação profissional. Realmente a gente não tem visto, né, uma educação permanente pela empresa, instituições, né, nas políticas sociais, de estar o tempo inteiro preocupado com a formação e com a educação permanente do trabalhador. Então, acho que essa é uma questão importante de reivindicação nossa, importante da reivindicação do próprio Congresso que vocês estão realizando, para haver essa preocupação, uma pressão que vocês têm que fazer na empresa. Pode passar? E aí, com propostas, né? A necessidade de democratizar a instituição, acho que é fundamental. E essa democratização, a gente tem defendido a criação de conselhos gestores de unidade, a criação, ou articulação com os movimentos da área. Se a gente vai fazer, eu vi um pedaço da discussão da mesa anterior, se você vai fazer um censo, se você vai fazer alguma, né, a necessidade de você estar discutindo com aquela população que vocês estão fazendo, e não invadir, muitas vezes, com as informações na população. Eu tenho defendido, e eu defendo, né, que a democratização, é claro que tem que ser feita por dentro e por fora do Estado. Não são só os conselhos gestores, por dentro do Estado, por dentro das instituições, que vão garantir. Quer dizer, a importância das associações, no caso das associações de vocês, é fundamental porque ela faz uma pressão também por fora. E há importância de uma articulação aí com outros movimentos sindicais, de outros movimentos sociais. A valorização da gestão do trabalho, a articulação das unidades no sistema, investimento para a formação do novo gerente ou um novo gestor. Pode passar? E aí um pouco da gente tentar refletir a pesquisa da Evelina Daninho, que coloca a necessidade de construção democrática no Brasil, algumas reflexões, para a gente poder estar pensando e amadurecendo. Então, é claro que o Estado brasileiro é um Estado autoritário. A formação social do Brasil, a gente identifica isso, realmente, não somos nós que estamos falando, vem, né, de todo um estudo de Florestan Fernandes, todo o estudo de Ottaviani, etc. E há realmente também, né, uma distância entre sociedade civil e partidos políticos, e o autoritarismo também da sociedade civil, porque não existe, e algumas vezes dá uma certa ingenuidade, a meu ver, de que a sociedade é boa, a sociedade civil é boa e o Estado é mau. E, realmente, se a sociedade civil fosse tão boa, você não teria, né, quer dizer, o comando de caça aos comunistas, você não teria
tantas organizações conservadoras na sociedade civil. É claro que na sociedade civil também tem instituições e movimentos importantes, mas também tem instituições e entidades conservadoras, movimentos conservadores. Então, esta relação Estado-sociedade, ela é fundamental e é importante que a gente não idealize, né, a sociedade civil e demonize o Estado, como algumas vezes também se coloca, que as ONGs, por exemplo, vão resolver o problema da política social, porque as ONGs são boas e o Estado é mau. Então, eu acho que nessa questão que a gente tem que ver a relação Estado-sociedade e não delegar só à sociedade civil responsabilidades que são do Estado. Então, acho que são algumas reflexões. Então, a natureza das relações Estado-sociedade, eu já falei, a necessidade de partilha do poder, da discussão, da democratização dessas instituições, dessas entidades, e um desafio que eu acho que a gente tem que ter é da luta institucional e da mobilização social. Então, é a questão do que eu falei antes, a democracia por dentro do Estado, a luta pela democratização do Estado, mas a luta também, né, pela pressão e mobilização por fora, porque senão não adianta. Quer dizer, a experiência que nós temos, e a melhor experiência de conselhos é na saúde. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o próprio Conselho Nacional foram muito cooptados. Então, a cooptação... Então, a necessidade de estar fazendo uma pressão também por fora nesses conselhos. Então, a gente deixou, né, muitas vezes, deixou os conselhos populares, que foram fundamentais nos anos 80, achando que institucionalizando seria a solução, e não foi. Porque realmente você está por dentro do Estado, você tem uma pressão aí do Estado e uma informação, domínio de informação, que não é passado e não é repassado para a representação, no caso, dos usuários e trabalhadores de saúde, e trabalhadores em geral, nos outros conselhos que a gente tem acompanhado também. Pode passar? Aí a atuação compartilhada entre Estado e sociedade, que é distorção aí, né, que a ideia de ação conjunta se transforma em complementaridade instrumental. Ou seja, não cabe à sociedade civil representada nesses conselhos de exercer tarefas. A sociedade civil, nesses conselhos, ela tem que interferir na gestão, mas não é, muitas vezes se cobra dos conselheiros, aí nas diversas políticas públicas, que eles executem tarefas como mão de obra barata, e não é essa a perspectiva. Questão da representatividade, muitas vezes, na tentativa, né, de democracia direta nesse país, a gente, como não tem, né, uma experiência de democracia direta efetivada, esse país realmente teve muito tempo de ditadura, e aí muitos conselheiros se comportam igual à democracia representativa, ou seja, não consultam suas bases, não tem faz este elo de ligação entre representante e representado. Participação da sociedade em seus desencontros, o que eu acho que a gente tem visto também, que é uma despolitização da participação da sociedade civil. E aí, para terminar, eu acho que Mandel, né, já colocava que toda tentativa de solução individual, parcial, fragmentada, descontínua, para essas tremendas ameaças que se observam, está desde o início condenado ao fracasso. A única possibilidade está na ação coletiva. Essa é uma orientação que devemos adotar para resolver os grandes problemas da humanidade. E, por fim, eu muitas vezes... Pode passar aí. Por fim mesmo, eu muitas vezes eu tenho brincado, como a gente faz muito debate com a população, a gente tem que utilizar determinadas místicas, determinadas palavras de ordem, porque o desânimo é tão grande, e até a gente bem para se animar. Então, uma das músicas, né, que existe aí no movimento popular é o povo unido, é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. Avante, companheiro, que essa luta é minha e sua, unidos venceremos e a luta continua. É isso aí, gente. Pode passar aí para quem quiser
para o final. Tem uma outra? Não tem outra aí? Não? Então, não sei o que houve. Não, é porque tinha uma só com... Mas depois eu dou para vocês, que é com o blog da Frente Nacional contra a Privatização, que tem esses documentos que eu falei para vocês. Então é isso, gente. A luta continua. Nós estamos aqui na resistência. Obrigada.